Em 9 de novembro do ano passado, nós perdemos José Roberto Nasser. Nós todos, entusiastas de carros, fãs de carros antigos, antigomobilistas, como o termo que ele mesmo inventou para todos nós. Nasser não apenas vivia os carros antigos, na verdade ele batalhou muito por eles como uma causa, mas algo que vinha de forma espontânea, legítima, de coração mesmo. Ele foi o fundador da Federação Brasileira de Veículos Antigos, foi o curador do Museu do Automóvel em Brasília e também foi o responsável pela idealização da portaria da placa preta, que na verdade foi só um fruto, uma consequência de um trabalho de 3 décadas do Nasser, até mais do que isso, em buscar posicionar os automóveis antigos, os automóveis históricos, de uma forma que eles fossem reconhecidos como tal, isolando eles, portanto, da legislação vigente no Denatran. E com isso ele conseguiu preservar os carros no seu estado de originalidade, evitando mutilações ou modificações nesses carros que seriam necessárias para adaptar à legislação vigente. Mas mais do que isso, o Nasser era um grande entusiasta, um grande erudito. Nós, do Flatout, tivemos uma experiência muito bonita, muito legal com ele no evento de Araxá, que aconteceu no ano passado. Vocês viram a cobertura. Eu e o Léo Contesini, a gente estava ali bem ao lado de um Amilcar CGSS, no meio daquela correria toda, fazendo fotos, falando com pessoas. A gente deu uma parada para respirar, a gente começou a olhar o carro, começamos a conversar entre nós. E aí o Nasser, de uma forma completamente inesperada e espontânea, chegou e deu uma verdadeira aula de erudição sobre o conhecimento de técnica, dinâmica e história do carro. Contou pra gente como que aquele carro era comercializado, ele era vendido de uma forma meio depenada para se favorecer em termos de tributação. Falou sobre a filosofia lightweight de construção naquele carro e deu uns detalhes muito interessantes sobre o funcionamento da suspensão traseira, que tinha metade de um feixe de molas semi-elípticos. Então foi uma coisa muito bonita, muito legal mesmo. A gente saiu ali meio e falou, caralho, olha, você viu o que aconteceu? O cara deu uma aula pra gente assim, de forma totalmente gratuita, sem esperar, uma coisa completamente inesperada. Então foi muito legal. E infelizmente, pouco mais de um mês depois, Nasser nos deixou, deixando aí todo mundo órfão, né? Todo mundo que vê sentido na pátina, na ferrugem, na graxa, mas é um cara que será por muito tempo lembrado. Esse aqui é um pequeno capítulo das várias contribuições que o Nasser fez para o nosso mundo do automóvel. Muita gente, aliás, nem sabe que esse carro aqui existe. Esse aqui foi uma das 3 unidades que a Fiat fez do Brava com motor 5 cilindros em linha 2.4 5Tech. Eu vou chamar aqui o Fábio, dono desse carro, para contar um pouco a história e os detalhes. E aí, Barato? Tudo bom? Beleza. Isso aqui é praticamente um project car de fábrica, né? Isso aqui é um swap original. Muito interessante a ideia desse carro, que aliás nasceu da ideia de uma versão especial, né? Eles iam fazer uma série especial de 500 anos no Brasil. Eles queriam fazer uma unidade de comemoração, 500 anos do Brasil, e escolheram esse modelo para ser um chamariz. Sim. Seriam 500 unidades com motor 2.4, só que isso foi depois de o Nasser entrar no projeto. O inicial seria 2.0 turbo, que equipava o Maré, só que quando o Nasser foi convidado a dar uma consultoria sobre o projeto, ele sugeriu 2.4 porque ele queria um motor de resposta em todas as faixas de rotação e fosse um carro divertido. Que não tivesse o lag, evitando, né? Então, exatamente o lag. Seguindo então uma receita, vamos dizer assim, mais old school, né? De carro pequeno, aspirado, com deslocamento grande, né? E como é que foi recebido isso aí lá na Fiat? Porque é uma mudança de projeto, não é uma coisa tão simples, né? Pelo que eu conversei com o Nasser, quando ele sugeriu esse motor, a ideia inicial foi ser recusada. Porque eles queriam manter o 2.0 turbo, que era um motor que tinha acabado de chegar, que era da linha do Maré. Sim. Só que o Nasser era totalmente contra essa parte do turbo. Ele queria um carro estritamente esportivo a todo momento, evitando o lag e fazendo uso de um motor que estava acabando de chegar no Brasil. Esse motor ia ser lançado ainda no Maré, quando ele soube para introduzir esse carro no meio. E aí, como é que foi recebido isso pela engenharia? O pessoal gostou, não gostou? Como é que foi? A princípio a ideia não agradou muito não, pelo que ele comentou. Que eles queriam, eu acho que eles já tinham um projeto em mente, fazer só com 2.0 turbo. E acabou que quando o Nasser apareceu sugerindo 2.4, teve alguma relutância lá. Só que o Nasser evita apresentações, né? Sim, dispensa. Ele acabou convencendo o porquê que deveria ser o 2.4 aspirado. Sim, a gente já entra de volta aí nessa parte da história do projeto e a evolução dele, mas antes eu queria saber como é que você ficou sabendo da existência desse carro aqui e como que ele foi parar na sua mão, ou seja, a trajetória do Nasser até as suas mãos. E o reencontro com o Nasser também depois. 2015. Esse carro eu sempre ouvi falar dele, desde a época dos fóruns, saudosos fóruns de internet.
sempre falavam, só que era uma história meio telefone sem fio. Alguém que conhecia alguém que ouviu falar desse carro. Não sabia nem se era verdade. Parecia a história da carochinha. Tá. Até que um amigo meu, o Carlos Diego, ex-dono desse carro, foi um evento na Fiat em Brasília e conheceu o carro e o Nasser. Aí fez uma proposta pro Nasser, o Nasser não recusou e acabou vendendo para ele. Isso quando foi mais ou menos? Isso em 2006. Então 6 anos depois, 6 anos não, um pouco menos, né? 2, porque o carro é 2000, mas só saiu da fábrica em 2002. Ah, ano 2000. Modelo 2002, exatamente. Entendi. Em 2006 ele veio para São Paulo, esse meu amigo, ficou com ele até 2014. Tá. Quando eu resolvi vender o carro que eu tinha na época, eu queria um Civic SI, só que na configuração que eu queria estava um carro muito complicado de achar, chato. Em conversa com ele, é meu amigo de longa data, ele sugeriu comprar o carro. A princípio eu não botei muita fé. Que você não achava que ele ia vender? Não achei que ele ia vender. Ninguém nunca pensou que ele venderia esse carro. Tá. Aí quando eu questionei, vai vender mesmo? Dele, a resposta foi, pra você eu vendo, senão deixa na garagem. Tá. Aí com a resposta dessa não tinha nem como recusar. 3, 4 dias depois eu tava indo buscar o carro e de lá pra cá, 2014, só história pra contar. Agora me diz uma coisa, você comprou o carro, tava com você, beleza. E agora como é que foi esse processo de encontrar o Nasser e fazer? Ele chegou a ver esse carro de novo já contigo? Tá, me conta isso aí, como é que foi, onde que foi? Eu tava num evento do Auto Entusiastas, no Box 54. Amigos, legal. Um baita evento. E eu cheguei com alguns amigos lá e o carro ficou na parte externa. Ele por coincidência parou o carro atrás. Mas ele não reconheceu, pra ele era um Brava normal, ficou olhando. Tanto que o ex-dono, meu amigo, foi falar com ele e falou, o carro tá aí e tal. Ele começou a contar a história do carro, do porquê de ter entrado nesse motor 2.4, as minúcias, do porquê que ele resolveu vender também. É muito legal, ele entra nesse modo, quase um... Ele tinha um jeito de falar bem diferente, peculiar. Era gostoso ouvir, né? É igual aquelas histórias que você ouve assim, que você senta conta de novo, conta de novo. Eu adorei muito a experiência de conhecer o pai do projeto, é o pai da criança, né? Sim. E nesse encontro, apesar do encontro ser uma coisa por si só já legal, ter encontrado o Nasser para falar desse carro, para mim já valeu o final de semana inteiro. Sim, porque foi uma puta experiência. E agora vamos entrar ainda nesses detalhes. Então a gente já sabe que ele foi convidado para participar da clínica, né, da concepção do projeto, sugeriu 2.4, o pessoal relutou, mas no final aceitaram, beleza. Aí como é que foi a evolução disso? Ou seja, beleza, deram o aval para o Brava 2.4 na mão dele, como é que foi? Onde que ele surgiu com mais colaborações na evolução desse projeto? Ele deu toda a instrução do carro para ser um carro esperto, que tivesse justamente lag nenhum. Fosse um carro que fosse arisco de tocar, mas que visualmente fosse um carro que não chamasse atenção. Tá. A sugestão do 2.4 foi justamente por causa disso. Sim. Ele queria um carro que não chamasse atenção, seria um motor lançamento, que estava chegando no Brasil. Sim. E que assim que foram feitos os ajustes, o carro foi mandado para ele. Sim. Ele recebeu o carro, dirigiu, deu o aval dele e sugeriu algumas alterações, como suspensão, freios, que é tudo do Maré, no caso. Sim, então ele pediu freios maiores, pediu mais cargas, amortecedores nas molas, barra estabilizadora com maior carga e até mesmo a parte de transmissão. Sim. Ele pediu uma relação de diferencial mais curta, né? Que era a utilizada no 2.0. No 2.0, né? Então, e realmente uma receita mesmo, né? Você uma receita. Era do riscado, ele queria um carro um pouco mais ardido de andar. né? Porque comparado com o Maré 2.4 original, ele é um carro bem civil de dirigir. Ele rende bem, acelera bem, só que tem um câmbio mais dócil. Você coloca a marcha, ela estica bem. Aqui não, se você colocou a marcha e esticou, é uma marcha em cima da outra. É um carro aceso, né? Aceso. Tanto que na estrada, você coloca em quinta marcha, é um carro automático. Sim. Você pisou, ele responde. Interessante nessa história toda, aliás, duas coisas que são interessantes, né? Porque teve essa mudança então na parte de transmissão, mas ele também fez um pedido aí de algumas mudanças na parte do motor, né?
Foi. Teve um escapamento que foi feito sob medida, sob mas medida para ele. Uma alteração ali na junção, né, do cabeçote com o coletor, pediu mais taxa de compressão, né? A gente não sabe que pistão que a Fiat utilizou. Ainda é um segredo essa parte. E nem a taxa exatamente, acho que dá para saber só ferindo na prática mesmo, né? Mas a gente tem um leitor que tem o carro 003, aqui do Boris Feldman, e aí ele passou um scan, né, na ECU, e aí descobriu que a Fiat fez um tune de época ali, né? Fiz um mapa específico para esse carro. Até que a gente imaginou, eu converso com ele, meu amigo, a gente até imaginou que seria um ajuste do casal motor com câmbio. Com câmbio e com o escape, né? Isso, também. Com as alterações que o Nasser pediu. Sim. Que ele mesmo comentou. São todas alterações de prateleira, nas palavras dele. São peças que só pegaram na Fiat e colocou nesse carro. Mas uma pimenta a mais com uma diferenciação. Sim. E aí a segunda curiosidade é justamente essa, porque pensa, bom, é só colocar um motor, mas não é. Não. Porque além da parte mecânica, ok, o front-end é mesmo de maré, igual, porque é a mesma plataforma, mas aí tem a questão dos circuitos elétricos, eletrônicos, dos sensores, né? Isso aí pega bastante nesse carro, não é simplesmente pegar uma maré sedã ou uma weekend e transferir para cá. Você vai ter, por exemplo, o Brava tem limpador traseiro. Se você pegar um sedã, não vai ter, precisa da weekend. A weekend vai ter algumas ligações que não precisaria no Brava. Então e vice-versa. Fica um chicote complexo de fazer, né? Então, lógico, a Fiat na época, com tudo aquilo lá aberto, fica fácil. Um projeto sob medida. Pra gente aqui fora já fica mais complicado você fazer uma coisa ou outra funcionar perfeitamente. Agora vamos dar uma olhadinha no carro aqui por fora, porque tem muita coisa diferente aqui, né? E aliás, eu queria que vamos passando daqui do nariz até lá atrás, para a gente também distinguir não só as coisas que são do carro mesmo, como alguns itens que foram personalizados aí ao longo da época. Aliás, você teve o cuidado aí, você e o dono anterior, de personalizar, mas de uma forma completamente reversível, né? Sim, discreta também. São coisas leves, né? Sim. Então vamos começar aí pela parte dos para-choques com lavadores, né? Isso obviamente veio do Maré, né? Sim. Esse carro, ele é basicamente um Maré. Ele tem poucas coisas de Brava, pra dizer a verdade. Da porta pra trás é um Brava, da porta pra frente é tudo Maré. Entendi. Então isso inclui também o capô, obviamente, né? O capô e o lavador é da linha Maré Turbo, porque nenhum Brava saiu com esse capô original, nem com lavador de farol. Sim. Esse é exclusivo do Maré Turbo e dessa versão junto com a 03. Tá, entendi. E aí, obviamente, parte de suspensão e freios, como a gente falou, né? Foi refeita, ela tem um ajuste um pouco mais firme e as barras mais espessas, né? Tá. Agora, você sabe se esses componentes vieram do Maré Turbo exatamente ou se é suspensão e freio é tudo do Maré Turbo, mas com um ajuste. E tem um ajuste em cima do original do Maré Turbo ainda. Aí da Fiat aí nessa história, né? E esse logotipo 20 válvulas aí? Esse 20 válvulas eu acabei colocando pra dar uma diferenciada nesse modelo, sem entregar muito, porque até hoje o pessoal olha. Isso é Fiat também? É Fiat. Esse é do Coupé LE, Limited Edition. O 5Tech que a gente não teve, né? Não teve, infelizmente. O teto solar, esse é o único, na verdade, dos três, enfim, dos dois que sobreviveram, Os três, eles tinham características diferentes entre eles. Não eram três carros exatamente idênticos. Eles eram diferentes entre eles. Tanto que o do Guto tem algumas coisas que o meu não tem e vice-versa. As BBS não são originais, mas tem toda a cara de época, né? Tem. Conta um pouco a história dessa roda aí, como é que para essa roda o ex-dono comprou, ela é importada. Segundo ele, tem apenas 4 unidades, 4 jogos com essa furação 400 no Brasil. E ele achou que combinaria um carro exclusivo, uma roda tão quanto exclusiva. Sem dúvida. Tanto que quando eu comprei o carro, ele mandou com a roda, porque falou, essa roda é desse carro. E veste muito bem. Tem a cara de época mesmo. E a modificação reversível, até porque você tem as rodas originais, que são as rodas originais desse carro, seriam as do Maré. Do Maré Turbo, exatamente, era o 15. Perfeito. E esse, o modelo BBS, qual que é esse modelo? É o RK. RK15, se não me engano. E aí aqui atrás a gente tem duas pequenas diferenças aí em relação aos demais Brava, né? Comuns. Começando pelo nome desse carro, que na verdade seria um Bravo. Bravo. Entre aspas, né? Esse também um pedido do Nasser. Do próprio Nasser, uma coisa muito curiosa. Para fazer uma identificação para separar esse do 1.8 original. E a outra diferença está nessa pecinha aqui. Esse aerofólio. Esse aerofólio é um pouco diferente do caimento que tem no 1.8 original. Os modelos de produção. Exatamente, tanto que ele veste melhor o acabamento aqui e tem uma identificaçãozinha aí que é a original, né, do Zender.
Interessante. E agora vamos dar uma olhadinha na parte de dentro, abre a porta pra gente. Tem mais coisas ainda de maré turbo por aqui. Esse carro é uma maré turbo por dentro. Exatamente. Então, começando pelo cluster, né, branco. Aí tem um detalhe de personalização aí que eu queria que você falasse um pouco. As 3 unidades vieram com painel fundo branco do Maré Turbo. 100% original, mesma peça. Mesma peça. Tá. Só que quando o ex-dono, o Carlos, comprou esse carro do Nasser, ele fez uma entrevista para saber tudo que o carro poderia ter sido. Sim. Inclusive o painel. Que coisas que ele sugeriu e que se fosse virar as 500 unidades, existiriam. O painel era uma delas. Se fosse efetivada a série de 500 unidades, o painel deveria ter a inscrição Brava 2.4 e o 5-Tech. Entendi. Sabendo disso, um detalhe muito específico, acabou seguindo a grafia original, mas adicionando esse detalhe. E outra coisa que a gente estava falando um pouquinho antes da gente começar a gravar também são as plaquetas, né? Sim, que também foram enviadas do mesmo conceito. Mesmo o carro conceito. Não saiu com as plaquetas, mas era algo que o Nasser ia introduzir se fosse realmente efetivada. Sugeria, interessante. E tem uma do console central, que foi colocada posteriormente. Tá. E a que assim que chegou em São Paulo, a do cofre. Perfeito. Que quem bate o olho já... Cadê a plaquinha? Tá aqui, então essa é a 2.4 original. E na verdade, nessa placa foi feita. Foi feita. Entendi. Uma sugestão do Nasser para... Como é que fala? Como é que eu poderia dizer? Para assinar o projeto. Sim, exatamente. A forma de mostrar uma série limitada. Essa identificação aqui foi customizada? Customizado, sim. Essa soleira aqui. Assim como o tapete com a inscrição Brava. Os pedais são de Maré Turbo também. O pedal original do Maré Turbo. Tá. Essa manopla aí é uma modificação, é da Momo. Tá. Pra combinar um pouco com a pedaleira, que é originalzinha, a gente acha meio feinho. Sim. Diferenciado. Perfeito. E os bancos com side bag. Side bags aí, então com configuração basicamente do original do Maré Turbo. Do Maré Turbo. E tem uma coisa interessante aqui, um luxo à la Alfa Romeo TI4, que são as saídas de ventilação ali entre os bancos. Sim, né? sim. Então um luxo, realmente um carro que a concepção do carro ficou muito legal. Ficou um hatch, sim, forte, esperto e luxuoso. Luxuoso por dentro, exatamente. Então assim, o conceito era muito bom. Agora, por que raios que a Fiat não produziu esse carro? Qual que é a história por trás disso? Então, quando a gente conversou sobre isso, por que não foi para frente o projeto? Com o Nasser. É que quando esse projeto foi apresentado e foi encaminhado, foi na mesma época da junção da Fiat com a GM. Tá. E assim estavam meio que cortando alguns gastos. E seria um projeto muito caro. E o valor quase equiparar com o do Maré Turbo, por exemplo. Porque esse motor não foi fabricado aqui, né? Não, ele era trazido da Itália. Entendi. Então, para a ideia de protótipo, legal, bacana. Só que para ir para frente já começa a entrar custo de produção, todos os insumos, então sem dúvida, cancelaram o projeto. Infelizmente ou felizmente para mim hoje, né? Sim, então, aliás, essa é uma coisa muito curiosa, né? Porque se não fosse essa história, esse carro do Nasser em si, ele não teria tanta exclusividade, não teria essa unicidade tão grande. Até porque você anda na rua, é um carro prata no meio de um mar de carro prata. Sim. Ninguém percebe, a não ser pelo cuidado. É um carro que hoje está muito bem cuidado, você vê que ele está bem lisinho. Sim. Só que é um carro prata, comum, igual outros Bravas, tem uma roda diferente, um detalhe. Mas o legal dele é a história. Esse carro ficou lá no Museu do Automóvel em Brasília por um tempo. Por um bom tempo com o Nasser. E agora, por que raios que ele resolveu vender esse carro? Porque o carro foi feito para ele e para o Boris. Quantas vezes na história isso acontece? Né? Raríssimas vezes, para ser franco, eu só conheço esse episódio. Por que será que ele vendeu esse carro? Olha, quando esse carro foi comprado para trazer para São Paulo, a história que ele comentou foi que esse carro ele era a escolha da escolha. No último caso ele era usado. Porque ele fazia teste em revistas, ele tinha outros carros antigos para circular. Esse carro ficava no museu encostado. E um dia parece que algum familiar dele foi pegar o carro para usar e quase se envolveu num acidente. Porque o carro ele acelera muito rápido, também freia muito rápido. Ele acabou assustando a pessoa e quase se envolveu num acidente. Aí ele achou por bem deixar esse carro mais separado ainda, ninguém mais usar. Foi quando o meu amigo entrou em contato com ele e fez uma proposta. Aí ele falou que já tinha pensado em vender o carro por conta desse incidente. Em seguida veio a proposta, falou, é hora de vender. Cara, sabe uma coisa dessa que é muito curiosa, porque
obviamente, em termos de valores, a gente não consegue adivinhar e saber para onde vai as coisas, mas em termos de relevância histórica, isso é uma coisa muito engraçada, porque o Nasser é o antigo mobilismo, né? Ele é uma figura. Talvez por ser um carro contemporâneo, ele mesmo não visualizou aquilo que ele mesmo lá na frente, em relação aos carros antigos. Exatamente. Né? Que é um carro de relevância, é um carro que, bom, eu entendo que ele tem os motivos para ter sido desfeito, mas não deixa de ser curioso. Agora, o legal é que esse carro então foi preservado. Então, é um carro, quantos quilômetros ele está hoje? Está com 55. 55 mil quilômetros. Vocês viram o cofre do motor desse carro como que está? Então, embora o Nasser seja o antigo mobilismo, é muito legal ver esse pedaço da história dele sendo preservado. Que mesmo ele trabalhando tanto com carros antigos, ele participou de um projeto moderno e com boas sugestões. Que a pitada que ele deu nesse carro indica que a Fiat eram especiais. Sim, ele tem uma sensibilidade mecânica, né? Conhecimento, um baita de um jornalista. Porque seria muito mais fácil, eu quero um carro forte, turbo. Ele teve o conhecimento lá na frente. Não quero um carro turbo, quero um carro 100%. A experiência. Exatamente. Na experiência. Esse carro é gostoso de dirigir. É isso que é. Não tanto nessas ruas buracadas de hoje, mas pegar a estrada é gostoso. Sim. Putz, demais. Valeu, Fábio. Obrigado. E, cara, valeu, Nasser, também pela colaboração aí. Obrigado pelo carro. Saiba aí, esteja onde você estiver, saiba que esse carro está sendo muito bem cuidado.